hoje o bate-papo aqui no Objetiva 1 Podcast é com a doutora Tatiana Borim. Tatiana é dentista e agora também é especialista em harmonização facial. Tati, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda no Objetiva 1 Podcast. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e também te agradecer pelo convite. Me senti muito honrada, lisonjeada pelo reconhecimento do meu trabalho. Imagina, você é uma excelente dentista, né? Todo mundo já sabe muito Obrigada. bem disso. E agora na área da harmonização facial. Tati, eu já vou direto para te perguntar o seguinte: o que motivou você a entrar nessa área que é tão interessante, tão bela e tão procurada hoje em dia? Então, vale ressaltar, né, que eu já sou graduada em odontologia desde 2016, então eu tenho quase 10 anos de experiência na área. E atuando, né, lidando com o meu público, eu pude observar que é claro que um sorriso bonito é muito importante, um sorriso saudável é muito importante, faz parte da saúde em geral, mas eu pude notar que faltava a cerejinha do bolo. E eu acho que a harmonização facial, ela veio exatamente para isso, para ser aquela cereja que faz totalmente a diferença. E alcançar os meus pacientes de uma forma diferente, tratando não só a face com finalidade estética e terapêutica, mas também devolvendo para os meus pacientes autoestima, autoconfiança, né? Eu acho que os pacientes hoje, eles buscam em nós profissionais da área da saúde, não somente solucionar o problema em si, mas às vezes alguma questão emocional também, né? Sim, porque sim. a gente sabe que hoje em dia, as pessoas bonitas, as pessoas mais harmônicas, as pessoas que são mais bem cuidadas, elas vendem mais, elas são pessoas que são mais bem-sucedidas. Estudos comprovam isso, né? Então, eu acho que a harmonização facial, ela veio também para agregar nesse sentido. Exato. E sendo dentista, né, você tá ali lidando diretamente com o rosto da pessoa. Sim. Então, assim, o seu olhar fica muito clínico, não somente pro sorriso, mas, né, você vê ali que tem um olhar que poderia ser levantado, talvez algo que poderia estar mais harmonizado, né? Exatamente. Eu acho que o seu olhar vai muito clínico em cima daquilo. E aí eu te pergunto, sendo dentista, né, quais são e foram os principais desafios que você enfrenta e enfrentou, né, para entrar nessa área? Eu acredito que é muito desafiador, um dos principais desafios que eu encontro atuando na área de harmonização orofacial é conscientizar as pessoas que a harmonização é uma especialidade que ela veio para todos. A harmonização é para todos. Então, todas aquelas pessoas que desejam, às vezes, tratar uma olheira, um olhar cansado, às vezes corrigir alguma assimetria, às vezes tratar até depressões, né? Não só pacientes que sofreram acidentes. Então, a harmonização orofacial, muitas das vezes, ela substitui procedimentos cirúrgicos, né? Eu acho que ela veio para agregar em todas as áreas, finalidade terapêutica, tratamento de bruxismo, que é uma parafunção. Uhum. Então, é muito ampla. Sim, então para uma pessoa que nunca ouviu falar em harmonização facial, você diria para ela então que é um procedimento que não é tão invasivo assim? São procedimentos minimamente invasivos, certo? Então, geralmente, não são procedimentos que vão te impossibilitar de realizar as suas atividades normais do seu dia a dia. Eu costumo dizer, claro, para os meus pacientes, caso você deseje fazer uma harmonização facial para algum evento, que você se planeje, como Sim. tudo na vida, né? Se planejar para não fazer os procedimentos de véspera, no dia, na data daquele evento, deixar para realizar esses procedimentos com 15 dias de antecedência, eu acho que é o ideal. Sim. Porque apesar de serem procedimentos minimamente invasivos, é normal que às vezes você tenha um pouquinho de inchaço, às vezes uma vermelhidãozinha, né? Claro que tudo isso é tratável. Sim. Mas é muito tranquilo. Ok. Ô Tati, e lá no seu consultório, quais são os principais procedimentos que as pessoas procuram você para fazer? Eu acredito que a porta de entrada, né, da harmonização orofacial é a aplicação de toxina botulínica, não só preventiva,
para tratamento de linhas de expressões, às vezes realce do olhar, mas também para finalidade terapêutica, né? Aplicações para pacientes que sofrem com enxaqueca, que sofrem com bruxismo, né? Sim. Que é uma parafunção. Aí não é só a questão da harmonização, da beleza mesmo, é uma questão Não, é uma também finalidade terapêutica. terapêutica, interessante. Além da finalidade estética. E um dos queridinhos também na minha rotina clínica hoje é o bioestimulador de colágeno. A gente sabe que a gente hoje em dia trabalha numa questão mais preventiva. As pessoas, elas têm se conscientizado mais nessa questão de prevenir, porque eu falo que não tem como a gente cessar o envelhecimento, né? Mas hoje, com a harmonização, a gente pode escolher como envelhecer, né? Sim, com então, certeza. Nós, profissionais da área da saúde, que atuamos nessa área, a gente vem para gerenciar esse processo que é o envelhecer. Ô Tati, uma curiosidade que eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora pode ter, né, em relação à toxina botulínica. Qual que é a duração, né, de uma aplicação, por exemplo, uma pessoa que tem um pé de galinha ou, né, muita ruga na testa, ou talvez em outra área da face, você pode explicar pra gente quanto tempo dura? Claro. A duração do efeito da toxina, para quem não sabe, ela é uma medicação, né? Ela é variável. Então, ela vai variar de acordo com o paciente, de acordo com o metabolismo de cada paciente. Pacientes que praticam atividade física, que trabalham fazendo muito esforço, que trabalham com o corpo, né? Claro que eles possuem um metabolismo um pouco mais acelerado. Treinadores, né? Personagens que atuam nessa área. Então, a metabolização da aplicação da toxina botulínica, ela consequentemente vai ser degradada mais rapidamente. Mas uma média de 3 a 4 meses. 4 meses é uma média aceitável para a duração da toxina botulínica em pacientes que não possuem um metabolismo muito acelerado. Certo. Então, vamos lá. Uma pessoa que está um pouquinho, né, cheinha, ela está na academia, colocou um botox, ela tem que dar uma desacelerar. Não digo desacelerar, mas talvez ela tenha que falar, nossa, agora eu coloquei um botox, eu tenho que me cuidar. Como é que você... Que conselho você daria? Pra ser bem sincera, eu acredito que tudo é necessário ter um bom senso. Nada demais é benéfico. E eu acho que isso é em tudo, inclusive na realização dos procedimentos na harmonização orofacial. Hoje em dia a gente sabe, né, que existe um termo já hoje em dia que é a desarmonização facial. Sim, eu ia até te perguntar sobre isso. Sim, onde as pessoas, elas estão sofrendo um processo de distorção de imagem. Então, elas acabam pecando, né, exagerando na realização desses procedimentos. Inclusive, tem alguns casos que na minha rotina clínica que eu já tive, inclusive, que dispensar pacientes. Parece até assim desconfortável falar sobre isso, né? Mas exatamente por essa questão. Porque as pessoas, elas acabam encarando os procedimentos como um vício, né? E elas vão exagerando na dose. Sim, talvez assim, a pessoa, ela se espelhe em outras pessoas, né? Então, às vezes ela quer ter uma boca maior, só que para ela, talvez aquilo não seja o ideal. E você atua nessa área também, você aconselha, mostra o que seria melhor. Como é que você atua quando alguém fala, eu quero colocar mais em tal lugar, mais preenchimento aqui, e você acha que aquilo não? Como que você lida? Eu falo, e eu até brinco com os meus pacientes, que a gente vive uma geração de muita comparação, né? Hoje, com as redes sociais, eu já tive casos e pacientes que chegaram para mim no consultório com uma imagem de artistas e chegaram e falaram, olha, eu quero minha boca assim, eu quero a minha face dessa forma. Só que a pessoa não tem estrutura para isso, né? A gente faz um estudo da face, né? Para quem não sabe, a gente faz medidas, tem exames que a gente acompanha e analisa. E eu acredito que, como eu disse anteriormente, cada paciente é único. E eu acho que a avaliação, ela é indispensável. E nesse bate-papo, eu explico para os meus pacientes, olha,
Infelizmente, não é dessa forma, né? É claro que a harmonização ela veio para realçar o belo. Sim. Né? Eu acho que é isso. Mas nunca partir para esse lado do vício, do exagero, da desarmonização. Exato. E a gente tem visto muito, principalmente artistas, né, retirando, né, assim, excesso de procedimentos que eles fizeram porque eles nem se reconheceram mais, né? Sim, perda de identidade, né? Exatamente. A pessoa não se reconhece. Exatamente. Ô Tati, e quais são os mitos mais comuns em relação à harmonização facial que você recebe no seu consultório, perguntas, assim? Mitos? Eu acho que a mídia, ela colocou a harmonização também numa situação, voltando novamente nessa questão dos exageros, voltou como se fosse um procedimento muito arriscado também. Nossa. Algo assim, inseguro, ou então nocivo, né, que faz mal para a saúde, porque a gente vê muitos nos noticiários, as pessoas falando, eu fiz tal procedimento e eu tive uma complicação, assim. Então, eu acho que um mito muito grande é dizer que a harmonização não é um procedimento cirúrgico. Por quê? Eu acredito que as pessoas, elas precisam, sim, né, se atentar aos detalhes, ao tipo de material, fazer uma pesquisa e, acima de tudo, encontrar um profissional capacitado para a realização desses procedimentos, né? Sim. Ver se o profissional tem formação, se ele é um especialista na área também. Hoje a gente vê, assim, que o acesso a esses tipos de materiais, ele tá muito fácil, né? O acesso muito fácil. Então, as pessoas têm comprado e realizado por conta própria em casa. Exatamente, Então, claro que aí se torna um procedimento muito perigoso. Exato, porque querendo ou não, ele tem aplicações, né? E no seu caso, né, sendo uma dentista que já tem todo um estudo, né, sobre a face, sobre, né, como tudo reage, como que você orienta o pré e o pós-procedimento? O pré, eu prezo muito por esse contato com o meu paciente. Então, nessa consulta de avaliação inicial, é realizado uma anamnese, né, que basicamente é um questionário de saúde, para eu poder entender as suas necessidades, saber quais são as suas expectativas, para ver se os procedimentos que eu tenho para te oferecer, se você está apta a passar por esses procedimentos, conhecer se você faz uso de alguma medicação, saber um pouco mais sobre a sua saúde em geral, né? E eu acho que essa consulta inicial, essa avaliação de pré, ela é primordial, ela é indispensável. Conhecer o seu paciente é indispensável, né? Eu acho que isso de pré é o mais importante. Sim. E se tratando de pós, eu acho que seguir as orientações do seu profissional. Eu acho que, assim, respeitar, né, claro, as orientações. A gente pede para os nossos pacientes não fazerem uso de bebida alcoólica, às vezes, no dia da aplicação, não fazer uma atividade física em excesso, né? Às vezes, não tocar, não manusear a área tratada, porque no caso da toxina, a gente sabe que o ideal durante as primeiras horas é que você não desloque o produto, né? Então, acho que respeitar as orientações de acordo com a orientação do seu profissional. Certo. Você comentou também, né? A gente falou da toxina botulínica e também do bioestimulador. Explica para mim e para quem está assistindo a gente, qual é a função do bioestimulador, quando deve se fazer, qual a melhor idade também para se fazer. Claro. Muito, né, importante a gente, quem está ouvindo, de repente se interessa, né, e já quer começar. Com certeza. O bioestimulador, vale ressaltar que ele é um procedimento maravilhoso quando bem indicado. Então, eu acho que para todos os pacientes que já começaram a ter a perda de colágeno, né, do nosso organismo, a gente sabe que a partir de 20 a 30 anos, assim, a gente já começa a ter uma perda de colágeno, e o bioestimulador se trata exatamente disso, que é uma substância indutora, né,
de colágeno no nosso organismo. Então, ele é indicado para prevenção, né? E também para tratamento de flacidez. Às vezes, ele também pode atuar como melhora do contorno da face, né? Então, ele provoca um lifting facial, né? Sim. Que é nada mais é do que melhorar a textura, a qualidade dérmica, né, da face do Tati, paciente. e entre o estimulador e o preenchimento com ácido hialurônico. Com ácido hialurônico, fala para mim e para quem está ouvindo, né, claro, Sim. como que isso reage, qual a melhor indicação, por exemplo, uma pessoa 50 a mais ou uma pessoa mais jovem, como que você verifica a necessidade de um ou de outro procedimento? Então, como eu disse inicialmente, cada caso é único, né? Tem pacientes, às vezes 30 a mais, que tem mais perda de sustentação do que paciente 50 a mais, né? A textura, a rotina do paciente, né? A qualidade da pele. Então, isso varia de cada paciente, então não é tanto pela idade. É claro que a gente sabe que os pacientes mais velhos, é claro que a flacidez, né, a perda estrutural, o processo do envelhecimento, ele vai estar mais avançado, né? Mas não é tanto a idade que vai conduzir e que vai mandar na indicação dos procedimentos. Mas em relação ao ácido hialurônico e o bioestimulador, são procedimentos totalmente distintos. Eles se complementam, eu diria. Então, acho que assim, o ácido hialurônico, também uma substância biocompatível, ele é muito indicado também para, às vezes, um preenchimento no lábio, aquele paciente que precisa de melhorar volume, de melhorar contorno. O ácido hialurônico também é bem-vindo em alguns pontos de sustentação. Na região. Famoso bigodinho chinês, né? Que Sim, as pessoas gostam de... O malar, né? Que é essa regiãozinha aqui, próxima da maçã do rosto. Então, às vezes, um malar bem proeminente, bem reforçado, é um ponto de sustentação para ajudar a melhorar o bigode chinês, né? E eu falo que o ácido hialurônico, inicialmente, ele era muito utilizado... com péssimas indicações, porque a gente viu, né, na mídia e a experiência clínica também, pessoas que exageraram também na dose do ácido hialurônico, né? Então, começaram a aparecer aqueles rostos enormes, Sim. muito cheios, muito volumizados. Onde a gente chama de desarmonização, Sim. né? Que ficando totalmente diferente, né? E hoje a harmonização, ela já preza mais por procedimentos preventivos, né? Sim. Como é o caso do bioestimulador. Eu acho que por isso que ele foi muito bem aceito e é muito bem-vindo. Não é um procedimento que a pessoa vai se olhar no espelho e notar uma transformação muito grande. Entendo. Mas ele vai melhorar a textura, vai melhorar a rigidez, vai melhorar a qualidade da pele. Certo. Tati, quem mais procura você no consultório? Homens, mulheres? Os homens também estão vaidosos, igual as mulheres? Me fala sobre isso. Eu tenho um público masculino, sim. Eu posso dizer que tenho pacientes do sexo masculino. Mas a mulherada, eu acho que a mulher, ela preza mais pelo esse autocuidado em relação também à autoestima, né? Nesse ponto, eu acho que o sexo feminino ainda é predominante no meu consultório. E em relação à idade também, como você, na sua experiência, né, trabalhando nessa área, você percebe que as pessoas mais jovens também já estão procurando? Com certeza, né? Com certeza. Para ser bem sincera, o meu público, a maior quantidade de pacientes que eu tenho hoje são de pacientes numa média, assim, de 30, 40 mais, no máximo, assim. Sim. Pacientes mais velhas, assim, também. Mas eu vejo que o público de 30, 40... já está se prevenindo, com né? Com certeza. Para envelhecer bem, não é isso? Com certeza. Ô, Tati, eu não te perguntei, mas assim, acho que deve ser uma curiosidade das pessoas. Uma harmonização
que não foi bem sucedida. Por exemplo, uma pessoa fez e de repente ela percebeu que exagerou, não ficou, talvez ela quisesse menos. Tem como reverter? Sim. Tem? Olha. Tem como reverter. Quando se trata em questão de ácido hialurônico, né, que são os preenchimentos, existe uma enzima, e vale ressaltar que ela também é utilizada em caso de intercorrências, né, de complicações, que é a hialuronidase. Então, ela vai degradar o ácido hialurônico. Então, a gente vê, às vezes, na mídia, artistas, né, que removeram o excesso de produto que foi colocado através dessa enzima. Certo. Você já realizou algum procedimento de reversão? Olha, eu posso te falar que, como eu prezo muito pela naturalidade, e eu acho que isso é uma regra para mim, eu tive, para ser bem sincera, pouquíssimos casos de insatisfação, para não dizer nulo, casos de insatisfação nessa área, exatamente por prezar sempre pela naturalidade. Então, eu acho que aquele ditado famoso, menos é mais, é muito melhor a gente começar com menos e ir escalando. Eu falo para as minhas pacientes, eu brinco que a cada vez que elas vão ao consultório, que elas estão construindo seu castelo, né? E eu acho que esse processo de construir, ele é muito bem-vindo. Sim. Construir, escalar, né? E a pessoa também, o paciente, ele vai se conhecendo melhor naquele procedimento, vai vendo que realmente foi bom um pouquinho, depois ele vai percebendo a necessidade de mais ou parar, né? Sim. Isso é importante, esse aconselhamento, essa orientação sua, ela realmente ajuda a pessoa a não cair em exageros. Exatamente. Né? Eu falo que esse termo de construir, ele é muito bem-vindo. Sim. E gerenciar, né? E gerenciando o envelhecimento com o passar do tempo. Exatamente. Não precisa ser uma coisa imediata, não precisa ser tudo de uma vez, né? A harmonização, ela te dá essa flexibilidade. Hoje você chega lá e fala, olha, eu gostaria de fazer um botox. Aí passam, sei lá, 1 mês, 2, você volta, olha, eu pude observar que acompanhando, eu gostaria de ganhar um pouquinho mais de forma, de contorno nos lábios. Então, assim, ela te dá essa liberdade. Isso, ela vai dando até as dicas, né? Eu acho que agora eu tô preparada para fazer tal coisa, né? Sim. Ô, Tati, e esses procedimentos, eles são onerosos? Quem tá assistindo a gente pensando em fazer, por exemplo, né, alguma coisa, ela é para todos? Como é que funciona isso? Eu acredito que sim. A harmonização orofacial, ela se torna cada dia mais acessível, né? Os materiais também, eu acredito que eles tornaram-se mais acessíveis. E sim, é para todos. A harmonização é sim para todos. Que bom, né? Isso é uma boa notícia. Então, ó, você que está aí nos ouvindo agora, que pretende, né, fazer alguma harmonização, né, tirar um pezinho de galinha, preencher alguma coisa. Para os homens também, procura a doutora Tatiana Borim, que ela tá lá para receber todos vocês. E Tati, como que você vê o futuro da harmonização facial? Eu vejo um futuro maravilhoso para a harmonização orofacial. Primeiramente porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Eu me sinto, assim, realizada. E eu acho que a harmonização é uma área que só cresce. Porque as pessoas, como eu disse anteriormente, elas têm cada dia mais buscado pelo autocuidado, por ter uma imagem, né? Se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, te traz autoconfiança, te traz satisfação, Isso é saúde, né? Uhum. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas buscam muito isso, se cuidar. E não tô falando só na área de harmonização, uma pessoa que pratica uma atividade física, que vai à academia, não é só por finalidade estética, né? Sim, há uns anos atrás, né, as pessoas não se preocupavam tanto com essa parte, era mais corpo, né, malhar, ou então até alguns anos mais atrás, né, muita gente assim não se preocupava mesmo, né,
E hoje a gente vê já um cuidado com várias partes do corpo, não somente com o corpo em si, mas é rosto, é cabelo, né? Um sorriso, né? Claro e bonito, isso tudo reflete realmente no bem-estar geral das pessoas. Sim. E olha só, eu queria te perguntar o seguinte: quem quiser conhecer o seu trabalho, né, alguns procedimentos que você já fez, fala um pouquinho das suas redes sociais, né, para o pessoal te conhecer também e ver os seus trabalhos lá. Eu acho que hoje em dia, né, a mídia, as redes sociais, elas são um coadjuvante muito importante, né, na divulgação do nosso trabalho. E meu Instagram, DRA, doutora Tatiana BF, para quem quiser ter acesso e me acompanhar. Lá eu divulgo os meus procedimentos, eu falo um pouquinho das dúvidas mais frequentes. Lá também eu esboço alguns resultados de antes e depois, eu acho que isso é muito interessante. É claro que, como eu disse anteriormente, cada paciente é único, mas é uma forma também de você ver que é possível, né? Muitas das vezes se identificar com a trajetória ou o caso de algum paciente que eu esteja realizando naquele momento. E fica o convite também para todos aqueles que estiverem nos escutando, nos assistindo agora, para conhecer o meu trabalho, estar lá durante uma consulta de avaliação, seja com finalidade terapêutica ou por finalidade estética, aquele que se sente incomodado com alguma região da sua face, ou que sofre às vezes por alguma parafunção, seja bruxismo, enxaqueca, nós estamos à disposição para atendê-los. Tati, eu acho que a sensação, né, de trazer para a pessoa a autoestima, ela é realmente impagável, né? É muito interessante. Sim. Eu até queria dizer para quem está ouvindo a gente aí que eu também sou paciente da doutora Tatiana, já realizei alguns procedimentos, como ela disse, de forma muito natural, porque a gente tem que olhar no espelho e ver que a gente é a gente mesma, né? Nada assim muito exagerado. Então eu recomendo demais a doutora Tati, ela realmente é expert nesse assunto e vale a pena você conhecê-la. Tati, tem algo que eu não te perguntei, que de repente é importante que os nossos, né, ouvintes e quem está assistindo a gente precise saber? Então, eu gostaria de fazer também um agradecimento à minha amiga Thaís, falando também em autocuidado, em se vestir, em se sentir bem. Hoje eu estou aqui vestindo um look da Via do Terno. Então, para aquelas minhas clientes e amigas mulheres também, agora ela vai trabalhar na área de moda feminina. Gostaria de fazer o agradecimento também à Via do Terno e deixar o recado, né, o convite para todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo, que a harmonização é sim para todos e que eu estou esperando para uma avaliação, um bate-papo, um café lá no consultório. Sim, aí tem a Natália também, que recebe a gente muito bem, né? Sim. A Tati, que vai estar lá recebendo. Tati, eu queria te agradecer, foi um papo muito gostoso. Falar de beleza, de autocuidado é realmente tudo de bom, né? Muito obrigada. Imagina, e eu quero te agradecer, desejar assim tudo de bom, muito sucesso, que você continue embelezando as pessoas e devolvendo para todos os seus pacientes autoestima, alegria. Muito obrigada. E muita felicidade, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer. Agradeço também o convite e estou também te esperando lá no consultório para que a gente dê continuidade aos nossos planos. Sim. E é isso. É isso. Beijo, obrigada de estar aqui comigo, viu?